Olá, meu irmão, minha irmã, pregador do caminho e pregadora do caminho. Separei um tempo aqui para compartilhar algo com vocês. Nós tivemos esse convite aí de jejum, né, da pregadora Kelly. E sempre Kelly, né? Bênção demais. Parabéns, minha irmã, pela sensibilidade em ouvir a voz de Deus e pela disposição de externar essa voz de Deus nesse convite para esse nosso jejum, para amanhã, sexta-feira, relacionado aí a esse momento em que nós, como pregadores do caminho, vamos ter a oportunidade, o privilégio, a graça e o desafio de passarmos aqueles dias ali no Moto Week, buscando ser instrumentos de Deus e a disposição para sermos instrumentos de Deus e de alguma forma podermos sermos boca deles, para muito além do que falamos em nome dele, através e principalmente das nossas atitudes e ações para com cada uma das pessoas ali que Deus nos der a oportunidade. Sermos boca de Deus através do nosso olhar para os vários motociclistas e as várias motociclistas e visitantes que vão estar ali. Ser boca e voz de Deus através do nosso gesto, do nosso aperto de mão, do nosso abraço, através das nossas pernas, do nosso caminhar em direção a cada um deles, através do nosso serviço de hospedagem, através de um gesto de oferecer um copo d'água para além de uma obrigação, um coração, um desejo de fazer o bem despretensiosamente, gratuitamente. Em resumo, em apenas uma frase, através do amor de Deus fluindo das nossas vidas e pelas nossas vidas, através das nossas vidas, e alcançando quem quer que Deus queira alcançar. Que essa seja a voz de Deus para cada um e cada uma dizendo, através de nós, eu te amo. Deus te ama e eu também te amo. Que para muito além das palavras, que os nossos gestos, um ceder um lugar na fila, para além da regra de que nós primeiro oferecemos para o nosso visitante um coração desejoso de que ele se sinta bem, se sinta amado, se sinta confortável, diga assim, por favor, passa na minha frente, eu faço questão. Eu posso te servir um copo de água, eu posso pegar um suco para você? Você está confortável aqui? Faz o seguinte, senta aqui nessa mesa, deixa que eu fico aí na mureta. Que através de cada gesto desse, que através dos nossos pares de ouvidos, possamos estar dizendo para aquele que abre para nós o coração, aquele para quem nós gastamos o nosso tempo, possamos estar dizendo, Deus te ama e eu te amo. Deus se importa com você. Eu me importo com você. E nessa linha de ser boca de Deus, eu queria compartilhar aqui algo com vocês sobre o ser boca de Deus à luz da Bíblia, que é isso que nós nos propomos ser. O primeiro texto aqui, tem dois textos que eu quero ler e quero meditar algumas coisas. O vídeo não vai ser muito curto, mas separa um tempo de qualidade, não enquanto está dirigindo, não enquanto está lavando louça, não, para, tempo.
Separa. Se você já começou, então para o vídeo. Se você não está num lugar separado e reservado, e separe um tempo e um lugar, um momento e um lugar, para você ouvir o vídeo e ser ministrado, para além de ouvir, ser ministrado no seu coração, sem acelerar o vídeo. Então, se você já fez isso ou já está num lugar movimentado e não isolado, parafraseando Jesus sobre a oração do Pai Nosso, vai para o seu quarto, como eu estou aqui. Eu parei as minhas coisas, parei os meus afazeres para vir falar com você, e que você também pare tudo para me ouvir, para além de me ouvir como boca de Deus, possa ouvir a palavra de Deus realmente, o coração de Deus, no momento que você separar aí, tá bom? Então, Mateus capítulo 7, e esse vídeo vai ficar para além dos pregadores do caminho enquanto motoclube, todas as pessoas igualmente chamadas como cristãos que todos somos, dos cristãos que são o que somos, a pregar o evangelho, a sermos boca de Deus. Então o vídeo vai ficar de qualquer forma à disposição aí. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus vai dizer, palavra do Senhor: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Estamos falando sobre ser boca de Deus para as pessoas ali naquele evento, e que se aplica a toda a nossa vida, todos os nossos dias, né? Ser boca de Deus ali, durante aquele evento, durante o Brasília Moto Capital. E ele diz, cuidado com os falsos profetas nesse contexto. O que é falso profeta? Profeta é alguém que fala o que Deus manda falar. Profeta é alguém que é boca de Deus. É um emissário de Deus. Um garoto de recado de Deus, desculpa a expressão. Que benção, né? Ser um garoto de recado de Deus, eu quero, eu peço isso pra ele. Um garotinho de recado de Deus, eu quero ser. Peço isso a ele. Peço muito a ele. Então, um profeta é isso. O que é um falso profeta? É alguém, então, que se apresenta como boca de Deus, mas diz algo que Deus não está dizendo. Alguém que abre a Bíblia, que contém a palavra de Deus, e que ao deturpar o sentido e a aplicação, não está sendo boca de Deus, mas se apresenta como tal, porque abriu a Bíblia, que é a palavra de Deus. É alguém que falseia a mensagem de Deus. É alguém que comunica em nome de Deus aquilo que Deus não comunicou. Comunica em nome de Deus algo que contraria o que Deus queria comunicar. Contraria o coração de Deus sobre aquele episódio, contraria o coração e o olhar de Deus sobre aquela circunstância. E ele diz, cuidado, atenção, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. E nós, pregadores do caminho, somos chamados para sermos profetas, boca de Deus. E que Deus nos livre nesses dias do Moto Week e ao longo de toda a nossa vida de pregadores. Deus nos livre de sermos falsos profetas. Seria terrível. E ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Eles se aproximam de vocês como alguém que tem algo a oferecer.
como pessoas que, para além de serem inofensivas, estão trazendo algo bom para vocês, mas na verdade eles só querem se aproveitar de vocês. Eles querem alimentar o próprio ego, os próprios desejos, os próprios projetos, os próprios sonhos. Deus nos livre. Deus nos livre enquanto pregadores de a única coisa que a gente quer. A pretexto de pregar a palavra de Deus é aumentar a quantidade de membros do nosso clube. Aumentar a quantidade de motos rodando no nosso clube, aumentar a quantidade de escudos nos coletes, identificando pertencimento ao nosso grupo. Deus nos livre de ser algo, de buscarmos a pretexto de sermos boca de Deus e compartilharmos e pregarmos o Evangelho. Apenas estarmos buscando visualização, materialidade, volume, gente, reconhecimento, aplauso, honra. Deus nos livre, porque quem age assim são lobos e não ovelhas. São lobos e não pastores. São falsos profetas e não profetas. São falsas bocas de Deus e não boca de Deus. São falsos pregadores e não genuínos pregadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha, como que nós de fato podemos ser identificados como profetas, como boca de Deus para a nossa geração, para o nosso meio biker, para o nosso meio motobilístico, ou se nós estamos sendo falsos profetas, falsos pregadores. Pelos frutos vocês os conhecereis. Se nós estamos nos propondo a ir lá e pregar, nesse evento e para além do evento, ao longo de toda a nossa caminhada, de toda a nossa vida aqui na Terra, de todos os nossos eventos, bikers, nós temos que saber que as pessoas precisam enxergar na nossa vida, na nossa prática, fruto que evidencia essa palavra de Deus em nós. Essa palavra de Deus que nós queremos compartilhar, seja verbalizada, seja principalmente através da nossa vida, ela precisa ser uma realidade na nossa vida, evidenciada pelas nossas atitudes, pelo nosso viver, pelo nosso agir, pelas nossas motivações. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore, então ele está dizendo o quê? É pelo fruto, versículo 20, é pelo fruto que vocês os conhecerão. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Conhecereis quem? Os profetas. Se são falsos profetas ou genuínos profetas. Porque pela atitude deles, pelo viver deles, pela maneira que eles tratam o marido, a maneira que tratam a esposa, pela maneira como eles tratam os compromissos, pela maneira que tratam os filhos, pela maneira que tratam a vizinhança, pela maneira como eles fazem os deslocamentos deles ao longo das estradas da vida, sejam as estradas palpáveis e materiais, né, de trânsito, sejam as estradas interiores, a maneira como eles percorrem as estradas da vida e as suas atitudes enquanto avançam as estradas da vida vão dizer se eles estão ligados a Deus ou estão desligados de Deus. E se estando ligados a Deus, eles são boca de Deus e comunicam a vontade e o propósito de Deus, ou se estando desligados de Deus, ainda que abrindo uma boca e se identificando como pregadores do caminho, eles estarão, na verdade, pregando o que Deus não ensina, e sendo, portanto, falso profeta, falso pregador,
e sendo não boca de Deus, ou sendo alguém que milita contra a boca de Deus. E aí, então, Mateus capítulo 7, né, do 15 até o 20. E um outro texto, segundo e último, que eu quero compartilhar, mas quero falar algumas coisas em cima disso. Capítulo 3. Eu vou ler no início e vou pular alguns versículos, tá bom? Versículo 2, afinal, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, nós estamos falando sobre ser boca de Deus enquanto pregadores. No entendimento de que a pregação de nossa como pregador está para além do conteúdo do que nós falamos, inclui principalmente a nossa vida, as nossas atitudes. Mas aqui, então, o falar é o comunicar, o que você comunica. Porque uma pessoa que é muda também comunica. Né? A fala é apenas uma das maneiras que temos de comunicar, a língua. Né? Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo. Então ele dá alguns exemplos, né? E aí o versículo 6 ele diz, semelhantemente, a língua é fogo. Essa mensagem que nós passamos é um mundo de iniquidade. Embora que ele esteja falando literalmente do falar, mas ele se aplica ao comunicar em geral, aqui no contexto que estamos trabalhando. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo. E pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente ela própria, né? E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Essa capacidade, como Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai. São as nossas atitudes, a nossa fala, o nosso viver é o que nos contamina. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Trago aqui como comunicação. Ele diz, versículo 10, da mesma maneira, da mesma boca procedem. O versículo 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, que seria alguém, então, que seria boca de Deus, porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Seria uma atitude ou um fruto contrário ao pertencimento a Deus. Ele da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Nosso irmão Tiago diz. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Água doce e água salgada? De uma mesma fonte pode jorrar palavra de Deus e palavra contra Deus? De uma mesma fonte pode jorrar uma palavra que mata a carne e que fomenta a carne? Que alimenta o espírito e que mata o espírito? De uma mesma fonte pode jorrar verdade e mentira? De uma mesma fonte que é a minha vida pode jorrar vida e morte? De uma mesma fonte que é a minha vida pode jorrar luz e escuridão? É uma pergunta retórica a partir da qual o apóstolo e nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, está dizendo que não pode. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e uma videira figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Estamos falando sobre sermos boca de Deus nesse evento que se aproxima, mas no evento todo que é a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, enquanto pregadores do caminho. E eu estava meditando aqui para compartilhar com vocês, Deus estava trazendo ao meu coração algumas coisas que eu pretendo conseguir, com a graça dele, externar aqui, alguns pressupostos. Por exemplo, alguém que se propõe a ser boca de Deus, e todos nós que aceitamos a missão de sermos pregadores do caminho, já dissemos que nós nos propomos a ser boca de Deus.
Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e se Ele, quanto Senhor, Ele só está comprometido com uma coisa nessa vida, que é de salvar as pessoas perdidas. Então, quando dissemos sim, eu te aceito como Senhor da minha vida, para além de Salvador da minha vida, Ele, enquanto Senhor, necessariamente Ele te dá uma ordem e diz: enquanto estiver indo pelo mundo, façam discípulos, preguem o Evangelho, sejam pregadores, independente de vestir ou não um colete escrito Pregadores do Caminho, independente de serem ou não membros do motoclube, ou de guiarem ou não moto. Você é chamado para, onde você estiver, por onde você passar, ser pregador do Evangelho, da boa notícia do reino de Deus. Ser boca de Deus. Para sermos boca de Deus, o que nós precisamos? Basta abrir a boca e citar um versículo bíblico? Basta abrir a boca e dizer o que está escrito em Provérbios 3,16? Basta explicar um texto bíblico e ao final fazer um apelo? Isso é ser boca de Deus? Para ser boca de Deus, transmitindo vida, verdade e luz, eu preciso, primeiramente, para ser boca de Deus, eu preciso me dispor a ouvir. Eu preciso, o pressuposto básico, abrir os meus ouvidos para ouvir Deus. Como eu posso me propor a ser boca de Deus? Repito, para além do que eu digo com as minhas ações, com a minha vida, se eu não paro para fazer o que nós estamos fazendo agora aqui, para ouvir Deus. Para ouvir a letra, o conteúdo sobre Deus e, para além disso, para ouvir dentro do meu coração, na minha alma, no meu espírito, o espírito da letra. O espírito da verdade que Jesus nos prometeu. Eu preciso internalizar Deus para daí eu poder fluir a sua palavra, a mensagem do amor. Primeiro eu me encho, e na medida em que eu me encho da sua palavra, do seu amor, da sua presença, eu frutifico o fruto do Espírito, que é amor, e que é a palavra dele. Eu transmito a mensagem de Deus do eu, Deus, te amo, na medida em que eu esteja cheio e me enchendo do Espírito, me enchendo de Deus. Então eu preciso abrir os meus ouvidos, ouvidos que ligam com a minha mente intelectual para eu entender a sua palavra, a Escritura, como João vai dizer no capítulo 5, 6, ele vai dizer então que a Escritura serve para nos trazer conhecimento sobre Deus. E, para além disso, que nós possamos internalizar o próprio Deus. Convidar Jesus para entrar na gente também é uma forma de ouvir. Ouvir com o coração. É abrir o nosso coração para um entendimento num outro plano, uma submissão de vida. Então nós precisamos ouvir, o que inclui dar ouvidos, nos submeter. Eu entendo a mensagem dele, eu me curvo à mensagem dele, eu ouço e eu dou ouvidos à orientação dele. Segundo pressuposto que eu tenho, existem vários outros, claro, mas alguns que me ocorreram eu preciso ouvir o coração do próximo. Eu preciso ouvir o coração das pessoas, dos outros tantos filhinhos de Deus que estão andando por aí e que estarão no dia do evento agora do Motoí, que estarão lá, e que no nosso trabalho estarão lá, que na nossa rua está lá, que no nosso evento de família está lá, em todos os lugares. As pessoas com as quais nós lidamos, as pessoas ao longo do caminho com as quais nós nos encontramos
e pelas quais nós passamos, nós precisamos a ouvir, com as quais conversamos, a ouvir os seus corações. Para além, isso inclui o que elas estão dizendo, mas para além do que estão dizendo, a gente tem que ouvir o coração. Para ouvir o coração, precisa sensibilidade. Para ouvir o que a pessoa está dizendo, você precisa de inteligência. Você precisa de razoabilidade, de razão, de capacidade intelectual. Para ouvir o coração da pessoa que está falando com a gente, ou até que está se recusando a falar conosco, para ouvir o coração, nós precisamos sensibilidade espiritual. Sensibilidade em amor e de amor. Nós não vamos ser boca de Deus, nem no Motoweek, nem em lugar nenhum nessa vida, se nós não nos sensibilizarmos para ouvir, nos predispormos a ouvir, nos predispusermos a ouvir o coração das pessoas, para além daquilo que elas estão verbalizando ou se recusando a verbalizar. Um outro pressuposto para eu ser boca de Deus, eu preciso assumir um compromisso com o está escrito. Para eu ser boca de Deus para alguma pessoa especificamente, num contexto em que ela está vivendo, para eu ser um rema de Deus, a palavra de Deus específica para uma pessoa no contexto em que ela está vivendo, de alguém com quem eu me encontre no Motoweek ou em qualquer outro lugar ao longo da minha vida, da estrada da vida. Eu preciso de um compromisso inarredável com a palavra Logos, com a palavra escrita, com a palavra que é geral, aplicada para todo mundo. Se eu não tiver um compromisso com a palavra escrita, que fala sobre Deus, que revela algo sobre Deus, Deus não vai me usar para ser boca dele especificamente para a pessoa no contexto em que ela esteja vivendo. Seja verbalizado, meu servo, eis que te digo, como também e principalmente, para que ele possa contemplar as minhas atitudes e Deus revelar com as minhas atitudes algo para ela, a sua palavra, concretamente para ela. Veja que o próprio Jesus não começou o ministério. Não começou o seu ministério sem antes ser provado, ser tentado em relação a esse compromisso com o que está escrito. Ele passa 40 dias no deserto e foi tentado a agir de maneira diferente diante das circunstâncias, das necessidades, das seduções, das propostas de atalhos, dos anseios da carne. Sim, Jesus tinha carne, ele aqui, humano, ele tinha carne, e a carne era fraca, a carne dele era fraca, como ele mesmo diz, como carne que é. Perto de ser crucificado, ele diz, orem comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é próprio de carne. E ele então foi tentado em abrir mão da vontade de Deus, que não precisava de alguém chegar e dizer para Jesus, meu servo Jesus, eis que te digo. Deus diz para você, não, porque dentro do que está escrito, você não precisa que um profeta chegue para te revelar. Você não precisa do pastor dizer, meu servo, eis que te digo para revelar. O está escrito, está escrito. E Jesus, então, diante das tentações, então, chega para o diabo e diz o quê? Eu não vou fazer isso, porque está escrito. Eu, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a boca de Deus encarnada, que vim para ser a expressão do eu te amo de Deus para toda a humanidade, me recuso, é óbvio, a negar a prática do que já está, inclusive, escrito. Porque a boca de Deus,
encarnada na pessoa de Jesus, não pode contrariar a boca de Deus revelada na Escritura. Jesus só podia ser boca de Deus, porque ele passou por pressuposto. Ele ouvia Deus, ele diz tudo que eu ouço de Deus, eu vou lá e falo. Primeiro ele ouvia, para depois ele ir lá e transmitir. Ele ouvia Deus dizer, faça isso, ele ia lá e fazia, mas primeiro ele ouvia. E a atitude, o gesto, a cura dele, a postura dele, falava com as pessoas. Jesus, antes de ele ir lá e ser boca de Deus, profetizando, dizendo, vai, faz isso, vai, Deus está dizendo isso, antes e nas atitudes dele, ele foi tentado em buscar um atalho que satisfaria a carne, buscar um atalho para receber elogios e aplausos, para receber domínio de todo mundo, maneiras mais fáceis de conquistar aquilo que ele veio para fazer. Mas ele não abria mão, a tentação de abrir mão do está escrito, e ele diz, se eu fizer isso que você está propondo, diabo, eu vou estar violando tal versículo da Bíblia que diz isso, isso, isso. Então, diabo, embora a sua proposta seja muito tentadora, eu vou declinar e eu vou ficar com o está escrito. E o diabo vem para ele, você gosta do está escrito? O diabo diz, eu também conheço o está escrito. E o diabo diz, está escrito. Então faz isso. E Jesus diz, mas tem esse outro versículo também, que diz essa outra coisa que se eu aplicar do jeito que você está falando aí, eu violo essa. Eu fico com o está escrito, eu não vou fazer o que você está me dizendo para fazer, diabo. E que a minha carne fica tentada a acatar, porque é uma interpretação muito, muito, muito conveniente para a carne. Eu fico com o está escrito. Por 3 vezes isso aconteceu. Está escrito. Está escrito. Nós, como pregadores do caminho, precisamos antes, e o antes é paralelamente, tá? Eu não vou ficar esperando ficar perfeito no cumprimento do está escrito para eu começar a compartilhar. Eu tenho um compromisso inarredável. Deus, eu tenho um compromisso inarredável de ser um marido como está escrito, ser uma esposa como está escrito, ser um filho como está escrito, ser um patrão como está escrito, ser um empregado como está escrito, ser um motorista de trânsito como está escrito, de ser um vizinho como está escrito, ser um ser humano como está escrito. Um cristão como está escrito. E aí, se para além do estar escrito, quando Deus começar a me revelar o que não está escrito, porque é algo específico de Deus para uma pessoa, que seria essa palavra que se tem usado como sendo o rema, né, do hebraico, na verdade do grego. Aí eu posso então receber essa revelação específica para poder então transmitir para a pessoa a quem Deus queira comunicar. Compromisso com o está escrito. Para eu ser boca de Deus, eu preciso renunciar. O desejo, a tendência, expectativas de reconhecimento, de aplausos, de resposta positiva à mensagem que eu compartilho. O meu compromisso como mensageiro é com a mensagem. Independente se ela vai agradar ou não vai agradar. Independente se ela vai ser acatada ou não vai ser acatada. Independente se eu vou ser aplaudido ou se eu vou ser crucificado. Independente se eu vou ser louvado ou se eu vou ser martirizado. Independente se as pessoas vão acatar a mensagem ou se elas vão jogar o mensageiro na cisterna. Ou trancafiá-lo, prendê-lo, açoitá-lo. Meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso é com a mensagem. O resultado é com Deus, que não viola o livre-arbítrio.
E como mensageiro, eu tenho que estar pronto para não me desestruturar, não me abalar se a mensagem não foi acatada, porque não sou eu que estou sendo rejeitado, mas o emissor da mensagem, o próprio Deus, que diz eu te amo e cujo amor está sendo rejeitado, embora me entristecendo, porque o próprio Deus, em alguma medida, se entristece com essa recusa, mas ele não se abala. Eu não posso, como mensageiro, me abalar. Eu tenho que me apegar ao fato de que a mensagem, o meu papel foi feito, e Deus, o meu papel foi feito. Talvez não tenha sido hoje, talvez uma outra pessoa vai poder colher aquilo que eu plantei aqui hoje. Talvez eu só esteja regando o que alguém já plantou e uma outra pessoa vai colher. Talvez eu não veja a colheita. O meu papel é com a mensagem, meu compromisso é com a mensagem. E aí eu abro mão de expectativas de reconhecimento. E, inclusive, quando a mensagem é acatada, eu não me ensoberbeço porque eu não estou esperando reconhecimento e eu sei que não tem a ver comigo, mas é apesar de mim. Esse vaso de barro por meio do qual uma mensagem tão preciosa e rica pode ser transmitida. E eu muito mais atrapalho do que ajudo, mas Deus decidiu fazer através de mim. Não tem mérito meu, nem glória minha. E toda honra e glória com os resultados positivos são e serão dados exclusivamente a Deus. Eu não crio expectativa que me abale quando frustrada. E eu não crio expectativa em, em cima da qual eu me ensoberbeça se a expectativa é confirmada. Então, esses pressupostos eu acho extremamente importantes. Ah, não, é um negócio muito pesado, eu não acho que eu não sou muito dessa parte aí do ser boca de Deus. E vai ser boca de quem? Ou você é profeta nessa vida, ou você é falso profeta. Você não tem como não produzir fruto nenhum, não tem como não externar nada. Ou você está externando vida ou morte. Ou você está produzindo luz ou trevas. Ou você é um emissário da verdade, ou você é um emissário, um propalador da mentira. Não existe outro caminho. Ou você propala e propaga a luz, ou você fomenta com as suas palavras e atitudes a escuridão, sendo, portanto, um falso profeta. Ou você fomenta e edifica a vida e produz vida, ou você fomenta a morte, sendo, portanto, um falso profeta. Se você decide não revelar a palavra de Deus, você já está sendo, nesse sentido do que você está propalando, um falso profeta. Porque você, como se diz, ao se dizer cristão, é chamado para ser boca de Deus. Se você diz eu sou cristão e a sua vida não é condizente com isso, o seu viver como marido, como esposa, como filho, como cidadão, não é condizente com o que você diz que é cristão, seguidor de Cristo, você está sendo um falso profeta. Você diz eu sou um seguidor de Cristo, mas a sua atitude, o fruto que você evidencia, nega isso, as pessoas vão olhar e pensar que ser cristão é isso. Vão estar lendo a sua vida e entendendo, crente, ser cristão é isso. Ser cristão é fazer isso. Porque você disse que é cristão e está fazendo. Você está sendo, nesse sentido, um falso profeta. Não existe meio termo. Ou você produz figo, ou você produz uva. Ou você produz vida, ou você produz morte. Ou você produz água doce, ou você produz água salgada. Ou flui a partir de você, nesse sentido de produzir, no sentido de fluir. Porque você está ligado, né? Não nasce em você, mas flui através de você e o fruto surge. Não existe meio termo. Portanto, nem cogite voltar atrás. E agora, então? Estamos já à véspera
do Motoweek. As pessoas já estão precisando de um pregador hoje, de uma pregadora hoje. Estão precisando de alguém que seja a boca de Deus hoje. Não dá mais tempo de eu aplicar isso aí por um tempo na minha vida para daí, de fato, eu poder ser boca de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Todos os meus erros, todos os meus pecados, todas as minhas omissões, todos os meus equívocos, todas as minhas, aspas, me permita, falsas profetanças, ou todas as minhas profetadas, todo o meu viver de maneira contrária àquilo que o fato de dizer que sou cristão me demandava, tudo isso é colocado, pode ser colocado e é colocado sobre os ombros de Jesus, que diz: está pago, está consumado, você não me deve mais nada. E nós podemos hoje, enquanto pregadores do caminho, e essa beleza, o jejum, que é o matar a carne, né? É a renúncia, essa é a ideia do jejum, de renunciar na carne, renunciar ao pecado, renunciar a viver errado, e nos separarmos, nos consagrarmos para Deus, para o viver nele e por ele. E nós então dizemos: Deus, me perdoa, porque eu tenho me identificado todo esse período como cristão e, portanto, como pregador, porque sou chamado a, enquanto estiver indo pelo mundo, pregar o teu evangelho. Como cristão, todos como cristãos recebemos esse chamado. Então, quando eu digo que sou cristão, eu estou dizendo que sou um pregador. Quando eu digo que sou cristão, as pessoas olham para a minha vida e estão entendendo o que é isso, ser cristão. Mas eu tenho falhado como marido, tenho falhado como esposa, tenho falhado como pai, tenho falhado como filho, tenho falhado como empregador, como empregado, como cidadão. Mas as pessoas estão ali, do outro lado da rua, estão lá no evento, precisando da tua palavra. Eu me arrependo de toda profetada que a minha vida emitiu. Toda mensagem que a minha vida emitiu que é contrária à tua palavra, à tua verdade, à tua vida. Eu renuncio. Eu rejeito, eu me arrependo. E eu tomo a decisão hoje de te ouvir. Com a minha mente e com o meu coração. De te ouvir e te dar ouvidos, me submetendo à sua palavra. Eu assumo o compromisso de ouvir o coração das pessoas para além do que elas dizem ou se recusam a dizer. Eu me comprometo hoje com o que está escrito. Eu vou ser marido, esposa, filho, pai, mãe, cidadão, amigo, inimigo, como a tua palavra diz para eu ser. Inimigo não sob a ótica daqui para lá, mas do que alguém me vê. Porque no quanto depender de mim, como está escrito, eu vou ter paz com todas as pessoas. Me arrependo de todas as vezes que eu deixei de agir dessa forma. E eu reafirmo o meu compromisso hoje. Estando todos os meus erros na cruz sobre Jesus, está pago. E eu posso ser usado já a partir de agora, nesse evento Capital Motoweek, e no evento que é a vida, e ao longo das estradas da vida. Essa é a minha oração por você e por mim. Eu oro por você nesse sentido, por todo mundo que chegou até o final dessa ministração e que a recebe. Eu oro por você e vou continuar orando. E você ora por mim. Toda vez que você lembrar dessa mensagem, para que Deus transforme ela em vida, em realidade na minha vida, a cada dia. Que você possa estar recebê-la como uma sementinha, com o coração aberto, um terreno propício para receber essa palavra. Que você possa recebê-la com alegria. E em recebendo com alegria, cuidar dela, cultivar e continuar sendo ministrado pelo Espírito Santo nessa mesma mensagem, para que ela possa se aprofundar na sua vida.
e assim produzir o fruto e os frutos que o Senhor espera. Deus abençoe, beijo no coração.